Olá, pessoal! Hoje nós iremos realizar a correção do bloco 1, plano de estudo 6, atividade 2. É hora de me virar sozinho? Roseli Saião. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte. E você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá, mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir porque teria de levantar muito cedo no dia seguinte. Aí bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou ao seu pai que eles não puderam atender porque tinham outros compromissos, não importam quais. E você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como a vida é? Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir, descansar, tomar banho, comer e muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso é bom ir treinando desde já. Saião Roseli, É hora de me virar sozinho? Folha de São Paulo, 1º de novembro de 2014, página 7, folhinha. Questão número 1. O texto inicia-se com 3 situações comuns de pedidos feitos pelos filhos aos pais. Para cada uma, há um impedimento. Releia observando os destaques. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá, mas ele chegou muito cansado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir. Letra A. Que palavra foi usada em todas essas frases para dar a ideia de contrariedade, dificuldade, obstáculo? Então, nós temos, né, pessoal, a conjunção mas, a palavrinha mas. Letra B. Que outra palavra poderia dar a mesma ideia? Então, porém, entretanto, contudo, né? Então, poderia ser porém, entretanto, contudo, que é a ideia contrária. Questão 2. Assinale os argumentos usados para convencer o leitor a não depender tanto dos pais. Então, letra A. Os pais não precisam cuidar dos filhos? Lá no texto, pessoal, o autor em algum momento diz que os pais não precisam cuidar dos filhos? Muito pelo contrário, não é? Ele diz que os pais precisam cuidar dos filhos, só que os pais também têm uma vida, né? Tem que trabalhar, tem amigos, tem parentes. Então, essa alternativa, a letra A, está incorreta. Letra B. Os pais não precisam fazer tudo na hora que os filhos querem. Verdade, o autor menciona isso no texto. Ele diz que os pais não precisam fazer tudo na hora que os filhos querem. Letra C. Os pais têm várias atividades e deveres em seu dia a dia. Sim, também, né? Ele até enumera todas as atividades que os pais podem ter, né? Como o trabalho, auxiliar algum parente, conversar com algum amigo. Então, sim, os pais têm várias atividades. Letra D. Os pais não podem estar sempre à disposição dos filhos. Também, né? Porque se os pais têm muitas atividades, não tem como eles ficarem o tempo inteiro lá esperando o filho pedir algo e
aí eles vão e fazem. Não é assim, eles têm, né, outros afazeres. Então, todas estão corretas, exceto a letra A. Os pais não precisam cuidar dos filhos, porque os pais precisam sim cuidar dos filhos, de acordo com o autor. Então, né, a alternativa B, C e D estão corretas. Questão 3. Qual argumento melhor convenceu você? Por quê? Então, né, qual desses argumentos de que o autor utiliza para poder dizer assim, ó, os pais não podem ficar o tempo todo à disposição de vocês, porque eles têm amigos, porque eles têm trabalho, porque eles têm um familiar. Qual desses argumentos mais convenceu vocês? Então, é uma resposta pessoal, né? Aí você vai explicar qual foi o argumento que melhor convenceu você e por quê. Questão 4. As conclusões do artigo localizam-se nos parágrafos 8, 9 e 10. Então, a conclusão está nos 3 últimos parágrafos, né? Letra A. Qual parágrafo procura responder à questão do título? Perdão. Então, qual parágrafo procura responder à questão do título? Então, qual que é a questão do título? Vamos relembrar, né? A questão do título é hora de me virar sozinho? Então, qual o parágrafo, né? O oitavo, o nono ou o 10º que respondem a essa pergunta. É hora de me virar sozinho. Vamos ler, então? Nós temos aqui, ó. Não, a partir, né, do 8º. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso é bom ir treinando desde já. Então, qual é o parágrafo, gente? O 8º, 9º ou 10º, que respondem à pergunta, né? É hora de me virar sozinho. Então, o parágrafo é o último dessa página aqui, né? Que é o 9º. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas. Não depender tanto dos pais. Então, você precisa se virar sozinho? Sim, né? Você precisa, a partir do momento que nós estamos crescendo, nós precisamos aprender a resolver nossos pequenos problemas e não depender tanto dos pais. Então, é o parágrafo 9. Letra B. Qual justificativa a atitude dos pais? Qual justifica a atitude dos pais? Então, qual desses parágrafos vai justificar a atitude dos pais? Nós acabamos de ler, né? Nós lemos o 8, o 9 e o 10. É o 8º, né, que vai falar que os pais têm muitas atividades, por isso que eles não podem ficar à disposição dos filhos. Então, parágrafo 8. Letra C. Qual indica um modo de o jovem lidar com a situação do título? O 10º, né, que ele diz que você já pode ir dando os primeiros passos, não precisa ser de uma vez. Então, é o parágrafo 10. Revisando. Artigo de opinião. O que é, gente, um artigo de opinião? É um texto publicado em jornal, revista ou na internet, expressando a opinião do autor sobre determinado assunto. Então, como o próprio nome diz, né? Artigo de opinião. É um texto que vai trazer a opinião do autor. Por isso que chama artigo de opinião. Qual a intenção desse texto? Defender ideias, né? Então, o autor ele vai defender a sua opinião e as suas ideias, seus argumentos. Como que funciona a linguagem, né? Qual é a linguagem empregada nesse gênero? É uma linguagem clara, adequada ao leitor a que se destina. Como assim, professora? Adequada ao leitor que se destina? Se é um texto para alunos, né, para crianças que têm a faixa etária entre 7 e 10 anos, por exemplo, é um texto que precisa ter uma linguagem acessível a esse público.
Se é um artigo de opinião para pessoas mais velhas, que já possuem 20, 30 anos, pode, né, ter um nível diferente de linguagem, então pode ser mais difícil ou não. Então, a depender do público, se eu estou escrevendo um artigo de opinião para uma criança, a linguagem é diferente de um artigo de opinião para um adulto, né? Assim também é o nível de escolaridade, enfim, eu preciso pensar quem é o meu leitor e adequar a linguagem a esse leitor. Construção. Como que eu faço? Se eu quero fazer um artigo de opinião, como que eu faço? Ou então, quando eu vou ler, como que eu identifico a construção desse texto? Então, o artigo de opinião ele tem a apresentação, ou seja, o autor vai mostrar sobre o que ele vai falar, né? Essa é a apresentação. Depois tem argumentos. Então, ele vai utilizar de argumentos para sustentar a sua opinião, o que ele acredita. Ele vai argumentar sobre aquilo. E, por fim, a conclusão, que é o fechamento dessas ideias. Leitor, né? Quem é o leitor desse tipo de texto? É alguém interessado em assuntos polêmicos que geram discussão. Então, normalmente, pessoas curiosas, pessoas que gostam de saber a opinião de outras pessoas, buscam por artigo de opinião. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!